Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação, né? Convidando hoje o Lucas Silva, né? Ele que é da unidade classista, né? Corrente sindical, né? Do PCB. E a gente vai falar um pouco aí de política e sindicalismo, né? Algo que a gente já vem fazendo no ano passado, né? E vamos dar continuidade, né, a essa discussão nesse ano de 2022. Então, Lucas, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí, audiência, né, do Mesa de Debates. Agradecer bastante aí o espaço, a oportunidade. Eu me chamo Lucas Silva, né? Sou militante da corrente sindical Unidade Classista desde 2015. Originalmente eu venho do movimento sindical ligado ao telemarketing, né? Atuei aí no Sintratel, no Sintetel também. Sintetel, inclusive, tem uma subsede aí em São José dos Campos, né? E sou militante também do Partido Comunista Brasileiro desde as jornadas de junho de 2013 e estamos aí na luta para construir, né, uma nova alternativa de sociedade aí para a nossa população. Ô, Lucas, né, você falou que, né, que trabalha ainda no telemarketing. É, Como que você vê a atuação das correntes de esquerda nesse ramo, né? Porque, né, você falou, acho que seria interessante a gente começar o nosso papo com, né, questionando isso. Como que você vê a atuação das correntes de esquerda nesse ramo? Porque, pelo que me parece, né, a esquerda tem pouca influência ainda. Então, meu caro Guilherme, uma pergunta interessante, né? Vou só dar um panorama um pouco histórico para entender como é que a gente chegou na situação atual aí do movimento do telemarketing. Acontece o seguinte, o movimento sindical do telemarketing, esse grande boom do setor, ele vem desde o final dos anos 90, né, com o processo aí de privatização da Telebrás, que era uma gigante do setor de telecomunicações, né? Uma privatização que foi tocada aí pelo governo Fernando Henrique no final dos anos 90. A partir dessa privatização da Telebrás e de outras empresas de telecomunicações estatais, houve aí uma chuva de empresas estrangeiras para cá, a mais famosa aí a Telefônica, né? E começaram a operar, né? Diminuir os salários, ampliar aí a sua cartela de trabalhadores, enfim, teve um processo de desenvolvimento bárbaro, né? Como é próprio do capitalismo. Vieram, privatizaram, investiram uma grana pesada, mandaram vários trabalhadores embora e contrataram novos com uma mão de obra baixíssima. Então, a partir desse processo de privatizações, teve uma grande ampliação do setor. Então, é um setor relativamente, como a gente conhece, o telemarketing como a gente conhece hoje, privado, privatizado, então é um setor relativamente jovem. A esquerda, né, já tinha uma relevância na atuação nesse setor antes do processo de privatizações, né? Por exemplo, o sindicato mais importante do Estado é o Sintetel, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos e Empresas de Telecomunicações no Estado de São Paulo. São dois grandes, né? Tem o Sintratel, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing. O Sintratel é mais novo, é dos anos 90, e o Sintetel é da era Vargas, né? De 42, um sindicato muito antigo e tal. Então, desde esse período, setores nacionalistas, setores ligados ao antigo PTB, do Jango, do Brizola, já vinham atuando nesse setor. Depois vem um processo de privatização. Final dos anos 80 para os anos 90, a força sindical toma a hegemonia desse setor, né, que é a segunda maior central sindical hoje, só perde para a CUT, e é uma central sindical historicamente ligada aos interesses da direita, do neoliberalismo, né? Apesar dela estar ferrenhamente contra o Bolsonaro, mas historicamente ela sempre se posicionou a favor dos governos neoliberais. Mas, apesar disso, a nível nacional, a gente tem uma grande federação que é a FENATEL, que tem 27 sindicatos estaduais filiados, parecidos com o Sintetel, e desses 27, pelo menos, Guilherme, uns 18, 19 são filiados à CUT, né? Então, a Central Única dos Trabalhadores tem uma incidência grande aí sobre esse setor. O setor da esquerda mais socialista, da esquerda classista ou esquerda revolucionária é um pouco mais incipiente,
com exceção aí da Unidade Popular, que é vinculada aí ao movimento Luta de Classes, que é vinculado ao PCR, que tem uma certa visibilidade, uma certa capilaridade no setor. Eles até participaram da fundação de uma federação alternativa, e eles têm uma influência grande nos sindicatos do Rio de Janeiro e dos sindicatos de Pernambuco. A Conlutas já tentou fazer alguma coisa ou outra, mas com muita dificuldade. Então, é um setor complexo, difícil de atuar, pelo seguinte, Guilherme. Primeiro que é uma das maiores rotatividades do mercado de trabalho. Só consegue ser pior do que os entregadores de aplicativo do que Uber. Então, a rotatividade em 2019 era de 66%. Né? Não temos ainda dados atualizados desde a pandemia. Então, uma rotatividade muito alta. Não tem um piso salarial, então é o salário mínimo, né, que a gente recebe. Tem um desgaste muito grande com relação às doenças psicossomáticas e tal. E as grandes centrais que atuam no telemarketing, como em várias outras categorias, são grudadas assim a ferro e fogo, são organizações, são grupos que estão nesse sindicato há 10, 15, 20 anos, né? Por exemplo, o Sintratel teve um movimento de fundação nos anos 90 para se contrapor à política pelega da força, né? Política de conciliação da força. Inicialmente pelo PCdoB. Depois o PCdoB sofreu essas transformações que a gente está vendo hoje, e agora eles compõem com a UGT, que é uma central sindical ligada ao PSD do Kassab, né? Então é uma atuação ainda muito incipiente, e é difícil porque as organizações não costumam investir nessa área politicamente a longo prazo. Apesar de ter uma grande rotatividade, é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, e tem muito bate-pau também. Conheço companheiros que já tomaram bastante paulada aí das grandes centrais. Então, é um pouco essa dificuldade. Né, você coloca uma coisa aí que, né, pesquisadores, sindicalistas, eles debruçam bastante sobre isso, que é a questão da rotatividade. Como lidar com essa questão, né? Porque, né, isso atrapalha o trabalho, né, de base que as entidades, que as correntes têm dentro do movimento operário, né? Como que lidar com isso? Olha, Guilherme, é um grande desafio, e a gente opera na lógica assim da clandestinidade muitas vezes, viu? A gente costuma falar que a ditadura empresarial militar, né, o burgo militar, como dizem alguns historiadores, acabou em 85, mas na realidade, Guilherme, em muitos espaços e muitas categorias, essa ditadura nunca acabou. Então, o modo de atuar politicamente muitas vezes é clandestino e com coisas bem, bem básicas, assim, bem incipientes, né? Então, o primeiro de tudo é a gente passar pelo período de experiência, né, dos 3 meses. Isso é o mais importante. Outra coisa muito importante é a gente ter uma referência entre os nossos colegas. Então, assim, a gente não pode fazer corpo mole, tem que dar exemplo, né? Tem que procurar ser um bom profissional, ter bons resultados, porque isso gera muita respeitabilidade entre os colegas, isso gera referência entre os colegas. Esse é um ensinamento até de velhos comunistas aí de bastante tempo. Então, é outra coisa importante, né? Uma terceira coisa importante, a gente tem que estar com os direitos trabalhistas afiados na ponta da língua, e a gente tem que procurar sempre criar espaços de conversa entre os operadores, né? A gente tem que criar espaços próprios de conversa entre os operadores. Um exemplo, em 2020, na antiga empresa onde eu trabalhava, a gente teve o processo da pandemia, tivemos uma luta para ir para o home office, porque inicialmente as empresas não queriam levar o telemarketing para o home office, mesmo sendo espaços, né, que concentram numa sala 200, 300, 400 operadores, não queriam ir para o home office. Então foi uma imposição, né? Não é à toa que surgiram várias greves espontâneas. Então foi uma luta, conseguimos, fomos para o home office, fizemos um esquema até de pegar atestado coletivo, operação tartaruga para diminuir o ritmo de trabalho e tal, entramos no home office. Entramos no home office, apesar da empresa onde eu trabalhava ser referência em tecnologia da informação, apesar de ser uma das empresas que trouxe o cartão de crédito para o Brasil, simplesmente nos jogaram no home office, com um sistema de merda, com um sistema horrível, travava muito, e qualquer desculpa
era desculpa de, beleza, não está funcionando, volta para a empresa. Então, a gente teve que se organizar, criamos um grupo próprio entre nós, sem supervisor, sem coordenador. É claro, também com os operadores aí da nossa confiança, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a alienação faz com que tenha muitos carguetas também. Criamos um grupo próprio de autoajuda com o sistema. Então, a gente resolveu, entre nós mesmos resolvemos o sistema, demos suporte técnico aí aos nossos colegas, tirávamos dúvida do sistema entre os colegas, a gente acolhia os operadores novos, né? E aí, através desse grupo, a gente conseguiu manter contato constante todos os dias, e aí começamos a falar de outras coisas, direito trabalhista, a empresa está fazendo isso, o produto que a gente está atendendo é uma porcaria porque ele é privatizado, né? E através desse primeiro contato para a gente se autoajudar na questão técnica, a gente conseguiu ter uma abertura para falar mal do Bolsonaro, para falar dos direitos, né? Tanto é que lá eu era conhecido como getulista, CLT, o cara da CLT e tal. Então, é um pouco dessa experiência, assim. Ô, Lucas, agora saindo aí do telemarketing e conversando, né, mais, uma conversa mais nacional, né, qual que é o balanço que você tem das lutas que ocorreram em 2021 e o que dá para esperar, né, das lutas de 2022? Acho que a primeira coisa é um cenário de crise muito forte, né? Uma crise que vem de um contexto internacional desde 2008, né? Uma crise do sistema capitalista que não houve uma plena recuperação desse sistema, e é uma crise que vem se abater sobre o Brasil com mais força, sobretudo de 2014 para cá. E aí a pandemia ela agravou, ela colocou mais contradições em cima dessa crise. Foi um cenário muito difícil. Mais de 3 milhões de pessoas perderam empregos, né, desde que a pandemia começou. Um cenário muito defensivo do movimento sindical, uma diminuição brutal das greves, né? É claro que também consequência da reforma trabalhista, mas aí você junta a reforma trabalhista de um lado e pandemia do outro, a gente teve um patamar de menos de 1.000 greves depois de vários anos, né? Então foi um cenário defensivo e um cenário em que os sindicatos lutaram muito para manter o pouco que tinham, né? Então, reajuste, manter o reajuste, pelo menos a inflação, manter boa parte dos empregos, porque muitas empresas, Guilherme, estavam simplesmente automatizando o processo, vai para home office e manda para fora, manda embora e acabou, dane-se, se vira, né? Então, foi um processo muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente teve uma política neoliberal, uma política de destruição dos direitos sociais em massa, né? E que foram feitas várias tentativas de privatizações. Infelizmente, algumas conseguiram, né? Como a Eletrobras, privatizaram aí setores da Petrobras também, refinarias. Então, um cenário de ataque muito grande aos serviços mais importantes, aos servidores públicos, né? Os governos estaduais e as prefeituras obrigando os profissionais da educação a trabalharem de maneira presencial, sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de auxílio mínimo. Também não tivemos aí um auxílio emergencial adequado para que a gente pudesse passar por essa situação da maneira menos turbulenta possível, né? No caso da unidade classista, a gente defendeu sempre um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo que tinha condição de fazer, né? Com a flexibilização do teto de gastos, houve possibilidade de maciços investimentos públicos para combater a pandemia. Alguns investimentos foram feitos, mas de maneira muito insuficiente. Então, todo esse cenário prejudicou bastante o movimento sindical. Ainda assim, tivemos greves e mobilizações importantes, né? Como no caso dos Correios, como no caso dos petroleiros, né? Tivemos muitas greves e mobilizações dos setores da educação, uma luta muito forte também dos trabalhadores da saúde, né? Em 2020, a gente teve um cenário de greves espontâneas aí do telemarketing pipocando, indo para cima. E aí, através dessas greves, a gente conseguiu pelo menos levar os trabalhadores em boa parte para o home office. Então, isso foi importante também. Então, um cenário de devastação e simplesmente os governos, né? O governo federal mais responsável, só que também os estados e prefeituras simplesmente largando o trabalhador à míngua, se vira. Acabou o auxílio emergencial, se vira, vai estar tudo aberto, aí vai para a televisão o governador, né, Tucano, fala que vai defender a vida e não faz nada para conter o transporte público lotado,
né? Não foi feito um lockdown como deveria ter sido feito, né? Com investimento, com garantia de emprego para os pequenos e médios empresários, com auxílio emergencial decente, não teve restrição de transporte restrição de mobilidade no transporte público, como dava para ter feito, né? Então, foi um cenário aí extremamente conturbado, mas que, ao mesmo tempo, conseguimos fazer lutas importantes aí. Ô, Lucas, né? Agora aqui, 2022, né? Época de eleição. Eu escuto muito, né, de alguns setores da esquerda, seja aqui mesmo no mesa de debates e ou também fora, né, que eles parece que estão muito focados na eleição do Lula, né, Lula em 2022. Só que às vezes o que passa a preocupação aí para mim, que tipo pensa muito na eleição e esquece, né, da luta cotidiana, da luta de classes, até porque que o trabalhador que está passando fome não quer pensar dar uma saída para o seu problema em outubro, né, que está uma saída para o seu problema hoje. A pergunta que eu faço, como que você vê essa postura da esquerda, né, de se preocupar mais em eleição e menos nas lutas cotidianas? Ela reflete, na verdade, Guilherme, um contexto de crise que a gente enfrenta aí desde pelo menos final dos anos 80, início dos anos 90, né? A gente vê uma grande central surgindo, a Central Única dos Trabalhadores nos anos 80, como uma ferramenta de luta, uma ferramenta combativa muito importante, que alavancou grandes mobilizações no período, né? A principal delas ali foi a greve geral de 89, que proporcionalmente foi a maior greve da nossa história. Só que, à medida que o PT e o PCdoB, né, o PSB também, o PDT, vão se amoldando à ordem, vão moderando seus discursos para conseguir alcançar mais cargos na institucionalidade, para conseguir, entre aspas, mais governabilidade. À medida que esse processo se aprofunda, as centrais vão acompanhando, né? Porque as centrais sindicais, e como o movimento sindical como um todo, ele está umbilicalmente ligado à movimentação política no geral. Então, hoje nós temos grandes centrais, toda grande central ela é ligada a um partido político ou a um conjunto de partidos políticos, né? Então, por exemplo, a gente tem a CUT, que é historicamente ligada ao PT, na sua maioria, nós temos a CTB, que é ligada ao PCdoB, a gente tem a CSB do Antônio Neto, né? Ligado agora ao Ciro, ao PDT, Qual que é a o nome? Força Repita. Sindical ligada... A CSB que hoje está entre as 5 maiores centrais, inclusive. Ah, tá, entendi a CSP, né, da Conlutas. Não, né, a Conlutas, na verdade, ela reflete várias organizações lá dentro, né? Não tem uma única organização, mas é ligada mais a uma esquerda combativa. Então, as grandes centrais, elas acompanham essa movimentação partidária, né? A Força, por exemplo, muito ligada ao Solidariedade, em maior medida, mas também é ligada ao PSD. Tem até setores do PSDB lá dentro, né? É uma coisa assim incrível. O GT também ligado ao PSD, ao PSDB. Então, tem um acompanhamento dessa movimentação partidária. E aí a gente já tem enfrentando esses problemas, que é as centrais privilegiando a institucionalidade, né, os espaços de poder, já há bastante tempo. Então, na época do governo Lula, não podia fazer greve, porque não, vamos devagar, é um governo popular, espera aí, vamos conversar, vamos escutar, né? Aí agora, governo Temer, governo Bolsonaro, não dá para fazer greve, porque passou a reforma trabalhista, porque está difícil, porque a categoria não quer. Então, sempre tem uma desculpa, né, para não se fazer ou não se privilegiar a mobilização popular. Mas isso é uma concepção política que já vem nos últimos 20, 30 anos, infelizmente, que é o caminho institucional. E é muito ruim, né, o Guilherme, muito ruim porque a gente enfrentou uma conjuntura de crise muito forte, um genocídio gigantesco aí por conta da pandemia, e as centrais poderiam ter um papel de protagonismo muito forte, né? Vamos relembrar 2017. Mesmo com todos os problemas, as centrais foram fundamentais na greve geral de 2017, que parou mais de 40 milhões de trabalhadores em abril. Foram fundamentais. E conseguiram adiar a reforma trabalhista por mais anos. Se fosse uma mobilização mais sistemática, mais contínua, a reforma da Previdência, na verdade, né, nem teria passado, ou mesmo a reforma trabalhista.
E aí, esse ano, boa parte das grandes centrais está anunciando a construção de uma CONCLAT, né? Uma conferência da classe trabalhadora, tentando repetir um processo que aconteceu nos anos 80. Só que a gente já vê algumas indicações, você pegar o site do DIAP, e ver os textos sobre a CONCLAT, você pegar as coisas da CTB, da Força, você vai ver que já é uma coisa, não, vamos criar uma plataforma para que os candidatos se comprometam. Não é assim, né? A gente precisa lutar no dia a dia, precisa aproximar o trabalhador no dia a dia. A gente tem só 11% dos trabalhadores formais filiados nos sindicatos. É uma taxa muito baixa, muito ruim, né? Então, a gente vê com maus olhos, com preocupação, e por isso, em todos os espaços que a unidade classista tem participado, com os sindicatos, Campanha Fora Bolsonaro, Frente Única Sindical Estadual, os espaços aí em defesa dos servidores públicos, a gente tem colocado a importância da mobilização e da construção de uma greve geral. Se realmente a gente quer tirar o Bolsonaro e derrotar não é só o Bolsonaro, é a política, né? Essa política de destruição de direitos sociais, de privatizações, de entrega da Petrobras, né? Então é fundamental. A gente vê com preocupação e tem procurado aí mobilizar mais pessoas, trazer mais pessoas e também cutucar as grandes centrais, porque é uma falta de responsabilidade muito grande. Não tem negociação com o bolsonarismo, não tem negociação, o mesmo com o Dória. É uma política de destruição de sindicatos. Então até os pelegos vão ir para o saco numa política dessas, né? Então a gente está nesse diálogo, nessa luta e nesse enfrentamento aí. Ô, Lucas, agora saindo um pouco aí da política sindical, e né, eu queria que você esclarecesse uma curiosidade minha, né? É, quem que o PCB irá apoiar nas eleições de 2022? Vocês não discutiram isso? Vamos discutir, né? Ou se tem uma discussão parecida, né, com a majoritária do pessoal que provavelmente vai apoiar a candidatura do Lula, né? Agora me veio essa curiosidade, quem que o PCB irá, o que o PCB irá fazer nas eleições? Então, a gente tem feito um grande debate nacional a respeito disso, né? A nossa direção nacional, nosso Comitê Central, teve uma reunião em dezembro. Algumas semanas depois, emitimos aí uma nota política pública e nós vamos lançar uma pré-candidatura própria à presidência da República, né? A gente ainda está fechando os últimos detalhes do nome, quem que vai ser o camarada ou a camarada que irá nos representar, né? Mas nós vamos fazer esse lançamento de uma pré-candidatura a nível nacional. A nível estadual, aqui no estado de São Paulo, estamos conversando também, provavelmente devemos seguir o mesmo caminho, mas estamos ainda fechando os últimos detalhes. E por que nós vamos fazer esse movimento de lançar uma pré-candidatura? Primeiro, porque nós entendemos que é fundamental discutir nessas eleições, Guilherme, um programa de reconstrução do país, né? Um programa político que atenda aos interesses da nossa classe trabalhadora e que mexe nas questões estruturais da nossa sociedade. Então, por exemplo, não dá para a gente fazer um governo que olhe minimamente para os trabalhadores sem revogar o teto de gastos, que é a maior reforma neoliberal já feita no mundo. É uma coisa assim absurda. Não dá para fazer. Não dá para fazer um governo que minimamente olhe para os trabalhadores com essa lei de responsabilidade fiscal, que, como diz alguns companheiros do PSOL, dizem bem, é uma lei de irresponsabilidade social, que estrangula os investimentos públicos dos municípios e dos estados, né? Não dá para ter um governo minimamente que olhe para os trabalhadores sem revogar a reforma trabalhista que alterou mais de 100 dispositivos da CLT e nunca entregou os 4 milhões de empregos prometidos. Não dá para governar minimamente sem revogar a reforma da Previdência, que está destruindo a nossa aposentadoria pública. Inclusive, mais de 30 países que fizeram a reforma da Previdência nos últimos 20 anos estão voltando atrás, né? A exemplo do Chile, porque é uma política de miséria, é uma destruição tão grande que chega até a baixar a expectativa de vida desses países, de tanta pobreza e miséria que gera. Então, não tem como a gente trabalhar nesses marcos, né? Sem reverter as privatizações da Petrobras, da Eletrobras e da Vale, que nenhum país do mundo, quer dizer, não vou ser, né? Nenhum país de relevância no mundo entrega suas riquezas assim.
de maneira irresponsável. Nem a Arábia Saudita, que é uma ditadura de extrema-direita, aceitou privatizar sua empresa de petróleo, como a gente tem feito com a Petrobras, né? Então, primeira coisa é discutir programa, discutir compromisso com a classe trabalhadora. A gente está aberto a diálogos com qualquer organização do campo de esquerda, do campo popular, só que sem esses marcos mínimos, Guilherme, não tem possibilidade de aliança conosco, né? Sem esses marcos mínimos, sem políticas que favoreçam a mobilização e a construção do poder popular. E também a nossa candidatura vai ter um elemento muito forte de construir espaços de luta, comitês populares, que vão, lógico, ajudar na questão eleitoral, mas que sirvam também para ter mobilização para além das eleições. Então, a gente está fazendo esse movimento, estamos conversando, né, com as forças, conversamos com a UP, estamos conversando com o PSOL, com atores aí da política nacional vinculados à esquerda, só que a gente entende que sem essas plataformas programáticas não é possível avançar, não é possível ter uma coligação que realmente represente os interesses e os direitos dos trabalhadores, né? Então, continuando com esse discurso do jeito que está, nem Lula, nem Ciro são uma opção para nós. A gente ainda não tem como emitir uma posição muito aberta do PSOL, porque o PSOL vai ter uma conferência agora em março para decidir os seus rumos, mas a gente quer uma aliança eleitoral comprometida com a luta popular, com uma plataforma programática, né? E que expresse uma frente social de esquerda que vá para além das eleições, né? Mas, por enquanto, o movimento é esse. Pré-candidatura própria à presidência. É isso que eu ia falar, né? Porque, pelo que eu tenho acompanhado também a conjuntura, né, da esquerda, a UP também iria, né, lançar uma candidatura, né? Tem a oposição à majoritária do pessoal, né, que estão querendo discutir a candidatura do Glauber, né? Então, assim, então a possibilidade de uma unidade de esquerda nesse sentido existe. Existe uma possibilidade. Da nossa parte, existe, né? A gente está com o caminho aberto, estamos aí abertos a conversas, a diálogos, mas sempre colocando a questão programática de projeto. Nós queremos um projeto. Não é um projeto abstrato, vago de desenvolvimento nacional, e também não é, muito menos, o projeto neoliberal de destruição em massa, né? Que esse projeto neoliberal representa na figura do Bolsonaro, do Moro, do Dória, do Rodrigo Pacheco, da Simone Tebet, que discordam num ou outro discurso, mas a estrutura econômica e política de todos é a mesma. Todos apoiaram a reforma trabalhista, todos apoiaram a reforma da Previdência, todos apoiam teto de gastos, né? Então, essas candidaturas da direita esquece, e as da esquerda a gente conversa com todo mundo, até com o Lula, com o Ciro, se quiserem conversar. Mas a gente tem princípios programáticos, coisas que não abriremos mão, né? Pilares que não abriremos mão. Por enquanto, hoje, da forma como está hoje, nenhuma dessas candidaturas do campo da esquerda majoritária nos interessa e nos representa minimamente. Talvez mudem, talvez não. E aí a gente também continua conversando com a UP, conversamos com o PSOL. A gente luta para que tenha uma candidatura que represente esses interesses, né? Historicamente, de 2002 para cá, a gente sempre procurou construir as lutas em unidade. Só que unidade em torno de princípios, né, Guilherme? Em torno de princípios e de um projeto que coloque os trabalhadores no centro das preocupações, né? Então, a gente segue conversando. Infelizmente, até lançar, pela forma como as coisas têm se dando, pela forma como a esquerda tem operando as coisas, lançar a pré-candidatura, às vezes, acaba até sendo um instrumento de diálogo, de dissuasão, de trazer os partidos, né? Então, a gente está sempre abertos aí à conversa. Não à toa que a gente está na campanha Fora Bolsonaro, a gente constrói a Frente Povo Sem Medo, o Fórum Popular e Sindical, a gente tem muito diálogo com a Articulação Povo na Rua. A gente quer unidade, mas unidade em torno de pilares para a gente realmente reconstruir o país e, quem sabe, através dessas alianças, dessas articulações, construir um encontro nacional da classe trabalhadora para tirar um programa que enterre de vez, né, o neoliberalismo aí dessa burguesia genocida. Maravilha. Uma iniciativa que eu vim acompanhando e que eu particularmente estou participando como militante independente, né?
é a iniciativa do Polo Socialista, né, do PSTU. Por mais que algumas divergências que eu tenha, né, com a organização, né, do PSTU, eu acho que foi uma iniciativa super correta na minha avaliação e por isso estou participando, né, desse polo. Eu queria saber qual que é a posição do PCB sobre essa iniciativa. Vocês apoiam, não apoiam? Vocês participam, não participam? Por enquanto, a gente não tem participado, né? Mas também estamos abertos ao diálogo com essa iniciativa. A gente tem algumas divergências com os camaradas do PSTU, que são camaradas aí extremamente valorosos, né? Estão junto conosco em vários espaços, em movimentos importantes, mas, infelizmente, os camaradas ainda têm alguns problemas com relação a sectarismo, gostam um pouco de fazer as coisas que são tocar lutas que só são iniciativa deles e tal. Então tem um pouco desses problemas que não é só do PSTU. O problema do hegemonismo ele vai para vários campos, né? Mas infelizmente tem ainda esses problemas, né? E os camaradas do PSTU não chegaram a convidar e trazer a gente para o debate oficialmente, né? Conversado com um militante isolado aqui, outro ali. Então não teve ainda também uma procura oficial. A gente está aberto, vamos conversar, vamos dialogar. E a gente também tem algumas divergências sérias a respeito da questão internacional, da solidariedade, mas, enfim, queremos discutir programa, né? Quando tiver esse convite oficial para discutir programa, projeto, né, que tenha como norte, evidentemente, a construção do socialismo, a gente conversa com todo mundo, com o P, com eles, mas oficialmente não teve procura, portanto, oficialmente não tem posição ainda sobre isso. Ô, Lucas, agora voltando aí, saindo um pouco aí do campo mais da esfera política e voltando aí para a discussão sindical, né, uma coisa que, né, você falou muito bem aqui, né, que é a questão da burocratização dos sindicatos, né? A pergunta que eu faço é como, né, evitar que esse mal aconteça? Eu acho que assim, algumas coisas importantes, né, meu camarada Guilherme? A gente sabe que a luta de classes no dia a dia ela é dinâmica, não tem fórmula pronta, mas elementos fundamentais que ajudam a evitar, a minimizar e a combater esse tipo de iniciativa. É ter sindicatos democráticos, sindicatos que tenham ferramentas de organização nos locais de trabalho, né? Comitês, comissões de fábrica, como tinha no passado, comitês sindicais, ter delegados dos sindicatos nos locais de trabalho e que tenham mecanismos democráticos de participação. E que esses mecanismos, esses comitês, façam parte da vida dos sindicatos, tenham ligação direta com os sindicatos, que sejam ferramentas para trazer mais a categoria para os sindicatos, né? Outra coisa importante é procurar sistematicamente dialogar com toda a categoria e dar muita atenção aos não sindicalizados. A gente não pode ter essa postura arrogante de ser, o cara não quer se sindicalizar, dane-se, o problema é dele. Pô, a gente tem que entender que vivemos numa conjuntura, num contexto, que a nossa classe tem sido massacrada, que a nossa classe tem sido iludida, inclusive por alguns governos de esquerda. Isso causa uma despolitização, uma confiança, na verdade, uma politização à direita, né? Nem é tanto uma despolitização. Isso causa uma desconfiança, uma desilusão muito grande e dificulta muito o trabalho do movimento sindical. A gente lida com um senso comum que coloca o movimento sindical como coisa de vagabundo, como coisa de privilegiado, de panelinha. Então tem que ter um esforço sistemático das nossas forças, das nossas organizações, para o sindicato estar no dia a dia desses trabalhadores, né? Fazendo visita, indo no olho a olho, vai receber xingamento, vai receber crítica, mas cabe a nós ouvirmos e transformarmos essas críticas em política. Então tem que ter esses comitês nos locais de trabalho, tem que ter amplas campanhas de filiação, né? As medidas institucionais de convênio e tal, essas coisas são boas, são atrativos, mas a política tem que estar no centro das questões, né? Os sindicatos têm que ser combativos, têm que mostrar para as categorias o compromisso com elas, e que os sindicatos não estão acima das suas bases, os sindicatos estão com as suas bases, né? Então, essa movimentação, esses espaços nas empresas têm que ser criados, reformas em estatutos, não dá para a gente ter sindicato que tem 30, 40 anos, as mesmas pessoas, né? Ainda que o projeto político que esteja na direção do sindicato seja o melhor,
tem que ter rotatividade, tem que ter formação de novas lideranças, tem que ter oxigenação das lutas, porque as lutas vão continuar. O processo revolucionário não vai ser feito da noite para o dia, e sem os sindicatos não vai ter revolução. Então, a gente tem que estar renovando os quadros, oxigenando a política, trazendo novas lideranças, né? A esquerda fala muito a linguagem, de falar a linguagem da população. Não devemos ter fetiche com isso, porque a linguagem por si só não quer dizer nada, sem uma política concreta, uma política classista, mas também para a gente procurar se conectar a essa nossa classe, entender o que está acontecendo, seus anseios, seus gostos, suas demandas, seus medos, né? Utilizar essas ferramentas de comunicação de mídias para se aproximar sistematicamente da nossa classe e sola de sapato, gastar sola de sapato, estar visitando os trabalhadores nos seus locais sistematicamente. Sindicato que não visita a sua categoria toda semana não é um sindicato que realmente se preze, é um sindicato que preste. Então, alguns desses mecanismos aí são fundamentais, porque a gente já tem uma estrutura estatal que joga contra nós, né? Já tem que ter carta sindical, ainda tem um certo atrelamento do movimento sindical com a estrutura estatal. Então, se a gente não procurar trazer esses trabalhadores, auto-organizar esses trabalhadores para furar ao máximo essa estrutura, essa institucionalidade, não adianta. Não vai adiantar, não vamos ter um movimento sindical forte, pujante, né? Então, acho que medidas como essa a gente considera que são fundamentais, né? E como romper com essa estrutura sindical dominante, né, que aqui no Brasil é herdeira do varguismo, mas na minha avaliação, é um reflexo da situação dos sindicatos na época imperialista. Como romper, né, com essa, né, estrutura, né, sindical, né, varguista atrelada ao Estado? Acho que a primeira coisa importante é a gente construir um grande encontro nacional da classe trabalhadora, como a Unidade Classista e o PCB têm defendido já de alguns anos, com os movimentos populares, com o movimento sindical, com os partidos de esquerda, né, com as organizações, movimentos sociais, de maneira geral. E aí, a partir desse encontro, a gente construiu um programa que também toque na questão da estrutura sindical, né, e que mexa na estrutura sindical, Guilherme, pela esquerda, porque o Temer, de certa forma, desmontou boa parte da estrutura sindical, só que desmontou a direita, para eliminar, para destruir os sindicatos. Então, precisamos construir um amplo encontro nacional da classe trabalhadora para que a gente debata essa estrutura sindical à esquerda e que seja a pauta de amplos movimentos populares e sociais, né? A questão do imposto sindical era difícil, era complicado, a gente tinha divergências importantes. Defendíamos, por exemplo, que a unidade sindical era um mal necessário, que o imposto sindical tinha que ir direto para os sindicatos, em vez de ter essa estrutura, joga para a confederação, para a central. Não, tem que ir direto para o sindicato. O sindicato tem que ser o centro, porque ele está no dia a dia. Mas é preciso que nossas organizações construam essa plataforma. Infelizmente, tivemos muitas ilusões com relação à reforma trabalhista. Alguns setores acharam, não, agora vamos trazer os movimentos para nós, agora os pelegos vão quebrar e a gente vai trazer os sindicatos. Isso aconteceu, só que de uma forma muito minoritária, né? A grande maioria dos sindicatos continua na mão dos pelegos, das burocracias, da social-democracia, dos reformistas, né? Continuam. Então, é preciso que a gente construa um amplo encontro e desse encontro a gente ter uma plataforma programática que mexa na estrutura à esquerda, né? Que mexa na estrutura na esquerda, preservando a autonomia sindical, sem atuar para quebrar os sindicatos e para extinguir essas ferramentas de luta tão fundamentais. Ô, Lucas, né, o que eu vejo aqui em relação, principalmente ao imposto sindical, né, que o Estado, ao que me parece, sabe a acomodação das grandes lideranças sindicais, né, e ao mesmo tempo, né, então aproveita para mexer aí, né, no caso seria o imposto sindical. Não, assim, no meu entendimento, eu queria que você respondesse isso, não está na hora, né, dos sindicatos pensarem outras fontes de arrecadação, como, por exemplo, um Sintusp, né, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, não tem
né, não se paga imposto sindical, né, da contribuição voluntária dos trabalhadores, e o sindicato lá, né, é um dos mais combativos do Brasil. E eu queria que você respondesse isso. Não está na hora de pensar outras formas de arrecadar dinheiro? Olha, Guilherme, com certeza, né? Na verdade, passou da hora, inclusive, né? Porque se a gente pegar historicamente a Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, tinha muito forte essa política de debater e combater a estrutura sindical, né? Só que, infelizmente, conforme foram se moldando aí a ordem, foram degenerando, acabaram descartando essa política. Eu acho que passou da hora. O grande fundamento, né? O principal dos sindicatos é a autossustentação, é a filiação. Tem que ter campanha de filiação em massa, né? Tem que ter o convencimento político, o convencimento ideológico, né? Acho que os sindicatos podem e devem oferecer estruturas de convênio, de curso, de recreação, de lazer, mas o fundamental tem que ser a autossustentação, tem que ser a filiação. Até para a gente conseguir manter minimamente, aliás, o máximo possível, a independência política dos sindicatos perante o Estado burguês, né? Então, temos sim que fazer iniciativas como essa, venda de curso, cursos pagos, sorteio de coisas, lives, trazer grandes artistas, grandes personalidades de esquerda para ajudar os sindicatos, para fazer propaganda, para falar bem desses sindicatos, se articular com os movimentos populares. Porque para nós não tem atalho, né, Guilherme? A gente nunca vai ter financiamento, e nem deve ter financiamento, na verdade, né? Das grandes empresas e tudo mais. A gente não tem atalho. Para nós, o caminho é da organização, da autossustentação, né? Apesar de ser um mal necessário numa conjuntura antes de 2017, a gente sempre entendia que era necessário ter um debate à esquerda para desmontar essa estrutura e que o centro seja a organização, a filiação em massa, trazer cada vez mais as categorias para os sindicatos, porque essa média de 11% de filiação é vergonhosa, né? E também tem que ter uma ampla reforma, uma ampla mudança dos sindicatos também, Guilherme, para acolher os informais, né? O ILAESE fez um importante estudo, né, recentemente, no final do ano passado, no seu Anuário da Exploração, que é uma entidade muito importante, assim como o DIESE, em que ele trazia, né, 92% de exército de reserva, de pessoas desempregadas, ou que trabalhavam 2 horas por semana, ou que estavam trabalhando de regime semi-informal, trabalhavam um dia por semana, enfim, subocupados, desalentados, quem parou de trabalhar, 92 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de informais, né? Então tem que trazer essas pessoas, inclusive organizar os desempregados, né? Inclusive organizar os desempregados informais, os MEIs, né? Os microempresários. Não dá para você filiar. Como é que você organiza um MEI ou você permite que tenha uma estrutura que o MEI tem que se filiar no patronal, pô? Como é que o cara que ganha até 60 mil reais por ano vai estar numa mesma entidade sindical do cara que ganha 60 milhões? Os interesses são absolutamente diferentes, né? Não tem sentido. Vou dar um exemplo. O Sindicato de Jornalistas de São Paulo passou da hora de estar filiando em massa PJ e MEI. Olha a pejotização, né, que está passando os jornalistas, né? Atualmente mesmo, eu sou MEI na parte de comunicação e de jornalismo, que eu atuo nessa área também. E é uma dificuldade para se filiar no sindicato, pô. Isso aí é absurdo, né? Sindicato de trabalhador de aplicativo tem que ter terceirizados, tem que incorporar terceirizado. Muitas vezes os sindicatos enfrentam os obstáculos da justiça, a gente sabe, a justiça do trabalho não atua para nos beneficiar, ela expressa uma luta de classes e ela fica em cima do muro para o outro lado. Só que tem que ter essa mobilização, mesmo que tenha entrave da justiça, tem que ter esse trabalho. O outro exemplo, rápido, quando eu era estudante de Direito, há uns anos atrás, e eu estagiava, a gente conversou muito com o sindicato para criar uma comissão de estagiários dentro do sindicato. Infelizmente, ela teve vida curta. Mas temos que pensar nessas iniciativas, né? As moças que trabalham vendendo Avon, o pessoal de Rinodê, tem que estar em sindicato, tem que estar em organização, né? Porque senão o cenário é definhar, senão a gente vira uma Colômbia. Movimento sindical destroçado, 10 mil sindicatos por empresa, né?
para construir uma greve geral é um custo, é uma dificuldade enorme. Então, com certeza, essas iniciativas de autofinanciamento são as mais importantes, né? Temos o Sintusp, tem a construção civil de Fortaleza, tem Petroleiros do Rio de Janeiro, Metroviários de São Paulo durante um bom tempo, o Sinsprev, né? O Sintrajude, temos sindicatos importantes fazendo esse trabalho, né? Então, o foco tem que ser as categorias e as suas bases, porque senão não tem movimento sindical, senão você tem colônia de férias, você tem despachante, né? Não tem luta. Sim, já que você falou aí de chegar nos setores mais precarizados, no ano 2020, né, em plena pandemia, né, houve uma importante, né, paralisação dos motoristas, né, de aplicativo do iFood, né? E a pergunta que eu faço é, eles estão, né, procurando se organizar, né? E o que que a esquerda ou até vocês, a unidade classista, tem feito nesse sentido para ajudar esses trabalhadores? Primeiro, assim, foi uma mobilização muito importante, muito interessante, né? Várias pessoas, inclusive do nosso setor, intelectuais, falavam um monte de besteira, de que não tem como se organizar, que é barbárie, o cara não vai se organizar, o cara não tem como, não tem espaço físico, tá tudo. E a condição de luta, a condição de exploração disse o contrário, né? Então, acho que a primeira coisa é importante de se ressaltar. Segundo, a gente teve junto em vários estados, em São Paulo também, tivemos juntos aí em todas as mobilizações do break dos APPs, né? Não só aquelas da Paulista ou aquelas do Pacaembu, mas os pontos também de paralisação nos bairros, nas regiões, a gente estava junto, dialogando, levando mantimentos, aí, levando materiais para eles, dando visibilidade para eles nas nossas redes, né? Inclusive, aí temos uma boa relação aí com o camarada Paulo Galo, que foi uma liderança que surgiu desse processo aí. E a gente ajuda também, temos diálogo com entregadores antifascistas, a gente ajudou a imprimir jornal deles, a gente dialoga com eles no sentido de tentar pensar formas de se organizar, pensar no sindicato, pensar em cooperativa, né? A gente está nesse processo aí, tem mantido o diálogo, trouxemos alguns trabalhadores dessas categorias para a própria unidade classista, né? Então a gente tá fazendo essa movimentação, sempre uma perspectiva, pensar em criar coletivos e de coletivos transformar em sindicatos, ou pensar em cooperativas para esses trabalhadores, né? E pautando também a socialização do Uber e dessas empresas. É um cenário complexo, porque é uma categoria muito fragmentada, né? A gente também luta sistematicamente junto com eles pelo reconhecimento de vínculo de trabalho, né? Esse reconhecimento de vínculo é fundamental, tem acontecido em alguns países, de certa maneira está acontecendo também ainda de maneira tímida aqui no Brasil, alguns tribunais têm reconhecido, recentemente a lei que o Ivan Valente propôs no Congresso, né, o deputado do PSOL, para ter garantias mínimas para esses entregadores foi aprovada, com seguro de vida, com a ajuda aí, caso eles fiquem doentes, aí tenham acidentes ou fiquem doentes, vai ter um auxílio também das empresas, obrigando as empresas a dar equipamento de proteção. Esse reconhecimento de vínculo é fundamental. Ainda existem divergências dentro do movimento, se o melhor seria CLT, se seria outras formas e tal. Estamos junto com eles nesse diálogo. Mas esse reconhecimento de vínculo é importantíssimo, né? É porque a empresa vai sair, porque a empresa vai quebrar. Porque a empresa, o Uber Eats aí saiu. Tudo isso é cinismo. Tudo isso é cinismo, né? Mentira. O Uber Eats, inclusive, parou de funcionar porque o iFood tem um monopólio de mais 70% do setor. Não é porque foi aprovada a legislação, etc. Não vai sair. O Brasil é um país rico, com uma farta força de trabalho, e se ameaçar sair, cabe cobrar do Estado segurar, intervir, né? Por exemplo, em São José dos Campos, quando a Ford saiu, tinha que ter sido estatizada. Não tinha que ter deixado a Ford sair. Estatiza. Volta o Gurgel, volta a produzir o Gurgel. Estatiza, controla. Sob a mão dos trabalhadores, né? Com cooperativa, com conselhos dos trabalhadores. Então, é um cenário aí complexo, mas a gente tem procurado fazer esse diálogo, esse movimento. Tem aí o coletivo Treta no Trampo, né? Que tem um bom diálogo com eles, que fazem bastante coisa também. Embora não sejam ligados diretamente a alguma organização partidária, mas é um coletivo que está na luta, também ajuda bastante. E estamos aí junto com o Resistência,
para a STU, P, nesse movimento de estudar e entender essa nova forma de reorganização do sistema, essa nova forma de organização do trabalho, que é a uberização ou capitalismo de plataforma, ou que seja, e junto com eles no cotidiano também, para que junto com eles a gente consiga pensar soluções para esses problemas, que a gente sabe que só serão resolvidos mesmo no socialismo, na Revolução Socialista. Mas até lá, tem um importante caminho para ser percorrido, para que eles se reconheçam enquanto classe, para que eles tenham garantias mínimas de trabalho decente e que, através dessas vitórias, dessas garantias, eles pensem, né, com o nosso diálogo, com a nossa ajuda, para que eles saibam que não tem nada a perder nos seus grilhões. Mas é um pouco desse cenário aí. Maravilha. Nós estamos vivendo também, ô Lucas, né, ainda numa pandemia, né? E isso, né, não é preciso falar que deve ter atrapalhado bastante aí os trabalhos do movimento sindical, né, de fazer o trabalho corpo a corpo. Como que foi para vocês lidar, né, com esse momento aí tão difícil aí que o país e o mundo estão passando? A gente trabalhou politicamente, Guilherme, num tripé, veio tentando manter um tripé aí importante de orientação política com relação à pandemia. Acho que a primeira coisa é a manifestação e a solidariedade com as categorias mais expostas na pandemia, né? Os próprios entregadores, trabalhadores de transporte, trabalhadores da saúde, né? Que foram os mais expostos aí com toda essa situação. Então, um processo de solidariedade constante com esses trabalhadores, de apoio político, jurídico, arrecadando mantimentos para essa galera, enfim, uma solidariedade muito forte com toda a classe, mas especialmente com esses setores da classe que foram mais afetados com a pandemia. Um outro tripé foram as ações de solidariedade, então brigadas de solidariedade para arrecadar mantimentos para quem perdeu o emprego, distribuição de mantimentos nas periferias, né, com as categorias mais ferradas. Então, a gente já participou e ainda participa de iniciativas como essa em todo o país e praticamente em grande parte do estado. Mais de 30 cidades aí pelo estado de São Paulo. A gente, inclusive, teve iniciativas conjuntas com outros movimentos, dando apoio à Cozinha Solidária, as ações do MST, né, ações aí que a UP fez, que a Povo Sem Medo, enfim. Então, esse trabalho de solidariedade, de arrecadação de roupa, de absorvente, de comida, isso foi muito importante para colocar a questão da solidariedade de classe em primeiro lugar, ao mesmo tempo fazendo um diálogo com essa população de que, olha, quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos, né? E é importante se organizar, se mobilizar, mesmo para combater as coisas mais elementares, os problemas mais elementares como a fome. A saída é sempre a auto-organização. Então, trabalhamos muito forte nessa parte de brigada de solidariedade. E, ao mesmo tempo, também um grande movimento de solidariedade interna e externa no sentido da saúde mental, né? O adoecimento muito grande aí de vários trabalhadores adquirindo síndrome do pânico, ansiedade, burnout, né? Eu conto nos dedos os meus amigos do telemarketing que não adquiriram ansiedade, depressão, burnout, problema de estresse, né, crônico. Conto nos dedos, né? Conto nos dedos que não saiu com esse tipo de problema. Então, essa solidariedade também no âmbito da saúde mental foi muito importante. E aí, Guilherme, a gente defende muito aí a questão do isolamento social, que o Estado intervenha com políticas de isolamento social, de auxílio emergencial, de investimento, mas a gente também fez algumas ações presenciais justamente para dialogar com esses trabalhadores que estão mais expostos, né? Para denunciar o que está acontecendo e dialogar. Foi muito difícil, muito difícil. Estamos tendo que rodar a baiana e sermos muito criativos para pensar em formas de se organizar, inclusive formas virtuais. Até dei o exemplo aqui para você lá do grupo que a gente criou lá na empresa de telemarketing onde eu trabalhava. Esse grupo existe até hoje, inclusive, e graças a essa mobilização, até hoje, a maioria está em home office, né? Até que a pandemia seja mitigada de vez. Então,
É um desafio muito grande, uma dificuldade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi forçado a sair da rua, né? O ano passado. Sobretudo entre maio e novembro, a política genocida foi insustentável e a gente também foi para a rua e defendemos que a classe fosse para a rua, porque o governo é pior do que o vírus, né? Essa política bolsonarista, política dos grandes empresários, do Roberto Justo, dessa pessoal todo aí de infecta mesmo, vai trabalhar, vai para a rua. Isso aí é pior do que o vírus. Infelizmente, o vírus tem sido estimulado, né, com essa política. Então a gente também luta aí para a rua, tem que estar a rua, não tem, infelizmente não tem muita saída. O governo é pior do que o vírus. E qual que é o seu balanço, né, da atuação das centrais sindicais, né, majoritárias, né, nesse período de pandemia? As centrais tiveram uma movimentação defensiva a todo instante, né? Já são recuados, né? Agora, numa conjuntura como essa, ficaram mais recuados ainda. Tiveram uma importância quando levaram algumas pessoas para as ruas, nas manifestações, porque, pô, eles têm estrutura, têm máquina, chegam em várias pessoas, vários trabalhadores, várias categorias, então a gente não pode desprezar o papel das centrais, né? Não, também não dá para desconsiderar que eles estão bem fragilizados, sem passar pano para eles, mas é importante também considerar que estão muito fragilizados com essa política da reforma trabalhista, cenário de demissão em massa de muitas empresas na pandemia, de pejotização, de uma informalidade brutal, estão muito, muito fragilizados, né? E como tem uma política limitada, uma perspectiva reformista, social-democrata, que só vê o hoje, né? Não pensa em projetos de grande mudança nacional, ou quando pensa são projetos insuficientes, então eles muitas vezes ficam perdidos, Eu vi as grandes centrais em muitos momentos perdidas, né? Sem saber como dialogar com as suas bases. E aí também tem consequência essa coisa de ficar encastelado, de ficar anos e anos numa mesma entidade, de ficar anos sem pisar numa categoria, num espaço, que enfim, é uma coisa assim absurda. Vamos pegar um exemplo. O Antônio Neto, presidente da CSB e presidente do PDT da capital de São Paulo. Ele é também presidente do Sindicato dos Processadores de Dados, sindicato histórico do tempo varguista, que organiza a grande maioria dos trabalhadores de TI. Não faz ideia das demandas da sua categoria. Não faz ideia. Os programas que os programadores estão utilizando, como é que os problemas do Service Desk, como que o Service Desk está numa lógica de parecida com o telemarketing, se ferrando pra caramba, né? Como é que essa coisa do home office trouxe coisas bárbaras para essa categoria, eliminando vários postos de trabalho, reduzindo custos das empresas, né? Como também acontece no telemarketing, pô, não sabe nada. O presidente do Sintetel é uma vergonha. O presidente do Sintetel é uma vergonha. Você tem vários sites é o apelido para as filiais do telemarketing, né? Vamos, por exemplo, pegar filiais da Atento, várias filiais da Atento. 90% dos trabalhadores da Atento não sabem quem é o presidente do Sintetel, pô. Como é que é possível um negócio desse? Então também não teve esse esforço, né? Aí, e são várias contradições. Ao mesmo tempo, tem um puto esforço para meter o pau no Bolsonaro, porque também o Bolsonaro não quer nenhum diálogo com o sindicato, ele quer destruir, não dialoga nem com o pelego, né? Então, assim, puta campanha, leva a gente pro ato e tal, não sei o quê, panfleta, entrega material, mas não tem uma ligação orgânica. E depois do Fora Bolsonaro? Né? E as críticas ao Dória? Agora tem um monte de central passando pano pro Alckmin. O Alckmin foi um fascínora. Agora, essa semana, vai completar 10 anos do massacre do Pinheirinho. O Alckmin preparou o terreno em São Paulo para a eleição do Bolsonaro, com suas políticas conservadoras, com sua política de ter uma das polícias mais violentas do país. Teve a falta de água em 2014, privatizou um monte de empresa importantíssima no Estado, né? Então é complicado, as centrais precisam ser cobradas. Só que temos que bater forte nas centrais, não com os mesmos argumentos do bolsonarismo, obviamente, e tomando aqueles cuidados para que também, e para diferenciar para a classe, né?
as grandes centrais não são os sindicatos em si. Os sindicatos têm muita gente boa e muita gente comprometida com os interesses de vocês. Também tem essa questão da diferenciação, que é fundamental a gente fazer. Então, a cobrar das centrais, mas também não ficar esperando as centrais para fazer as coisas. Infelizmente, muitos camaradas, muitos companheiros ficam cobrando as centrais e aí os seus próprios sindicatos não estão mobilizados. Pô. Você não vai nas unidades dos seus sindicatos para falar da importância de combater o teto de gastos, por exemplo, de combater a reforma administrativa. Então, não adianta ficar esperando as grandes centrais. Tem coisas, Guilherme, camaradas que estão escutando, que só o campo classista que vai fazer, o campo revolucionário que vai fazer. Não adianta ficar esperando as grandes centrais. A gente tem que cobrar as grandes centrais por mínimo. A greve geral é o mínimo para combater essa política de genocídio. É o mínimo. É o pior governo da história republicana. Agora, não dá para ficar esperando as grandes centrais para mobilizar suas bases. Reclamar da CUT e da Força. Porra, não fizeram a greve geral. Aí no meu sindicato, eu não estou dialogando com a minha categoria. No meu sindicato, não é todo mundo, por exemplo, da minha unidade de trabalho que está afiliada. Não é todo mundo que sabe que eu sou do sindicato. Não é todo mundo que conhece o sindicato. Não é todo mundo da minha unidade de trabalho que conhece a minha organização. Né? Então, esse movimento duplo também que tem que ser feito. Tem coisas que só o nosso campo vai fazer. Maravilha, então, Lucas, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a tua presença, por você ter aceitado o convite. Com certeza foi um papo bem produtivo e passo a bola para você de novo fazer as considerações finais. Agradeço demais mais uma vez o espaço, meu camarada Guilherme, o público todo do canal, Mesa de Debates. Precisando aí, a gente está à disposição. E assim, a única saída para a gente combater esse mar de lama, essa desilusão, essa desesperança é a luta, a gente se organizar. É procurar a nossa associação de bairro, é se filiar no seu sindicato, cobrar o seu sindicato, procurar se organizar com o seu vizinho, procurar os partidos de esquerda que você se identifica, ver o que eles estão defendendo para essa situação que está aí, procure se informar, mas a saída é a coletividade, não é coletividade. Né? Essas ações de solidariedade aí de mantimentos, de cuidado com as famílias e tal, de várias coisas que aconteceram na pandemia, da importância de um abraço, de estar junto, são fundamentais. A solidariedade de classe é fundamental. Então, a gente precisa se juntar, precisa estar aí na coletividade para a gente barrar esse cenário de caos, porque tem alternativa, né? E os trabalhadores são os produtores da riqueza, eles têm que estar na cabeça e na direção de tudo. Os trabalhadores é que sabem como é que tem que reconstruir o país, como é que a gente tem que construir uma sociedade aí sem exploração, uma sociedade socialista, né? O foco e a saída está nas mobilizações populares e na gente se juntar. Porque se a gente não se juntar e não ir para a luta junto, o cenário aí é muito desolador e a gente pode acabar virando Mad Max, né? Então, precisamos estar na luta aí para combater essa barbárie. Agradeço. Em nome da unidade classista, estamos juntos. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Lucas, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembre-se de se inscrever, para quem não é inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates, título um pouco, curta esse vídeo, comentem, né, se concorda com o Lucas, se até mesmo se discorda do Lucas, né, curta outros vídeos, comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates, título um pouco, e siga a gente no Instagram. E lembrando que, né, o Lucas falou aqui, né, sábado agora, né, completa 10 anos do massacre, né, do Pinheirinhos, né, e vai acontecer um ato, né, da qual o Mesa de Debates, né, junto com mais de 100 organizações, entidades, figuras públicas, estamos chamando, né, para lembrar, né, esse trágico e triste acontecimento e lutar para que nunca mais aconteça. Então, quem for de São José, região, ou até mesmo São Paulo, ou um pouquinho mais longe, Campinas, quiser comparecer nessa manifestação, compareça, porque vai ser de extrema importância essa luta. Então, né, então fica aqui o recado, até a próxima, pessoal, e fui!